Bonner paralisa o Jornal Nacional com notícia que o Brasil não queria escutar e assusta. Risco de paralisar. Jornal Nacional alerta sobre o risco do Brasil enfrentar um apagão caso o governo não corte gastos. Esse post aqui, há 21 horas atrás, ele está viralizando no Brasil inteiro. Eu só não estou colocando som porque senão toma strike. Mas você vai encontrar facilmente, vou até deixar aqui ó o perfil que publicou, para você depois dar uma olhada aí. A Globo finalmente disse no Jornal Nacional o que eu tô falando faz tempo. O Brasil corre um risco real de um apagão fiscal. E eu vou te mostrar agora o que isso significa na prática. A situação fiscal do nosso país, ela passou do limite. A verdade é simples. O governo está gastando mais do que arrecada, a dívida pública está acelerando e a máquina do Estado corre risco sim de parar se nada for feito. Não é opinião, é matemática. Se o governo não cortar os gastos urgentemente, a máquina pública pode paralisar. Isso não é teoria da conspiração, é contabilidade pura. As despesas do governo estão crescendo mais rápido que as receitas, a dívida está aumentando e o espaço para continuar gastando acabou. Quando esse alerta aparece no Jornal Nacional da Globo, significa que a situação saiu do debate técnico e agora está na boca do povo. O problema é sério e tem consequências reais na sua vida. Inflação, juros, dólar, emprego, investimentos. O que está acontecendo agora no Brasil é o que se chama de estrangulamento fiscal. Traduzindo, o governo está ficando sem espaço para gastar. E por quê? Porque as despesas obrigatórias crescem automaticamente todos os anos, enquanto que a arrecadação não acompanha esse ritmo. E quem está dizendo isso não são apenas eu, não. A Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado, e como o próprio nome diz, é independente, não é ligado a nenhum partido político, publicou uma nota técnica alertando que o Brasil enfrenta um forte estrangulamento fiscal, o país esgotou duas fontes de financiamento, que é a tributação e o endividamento, e se nada mudar, a máquina pública pode perder capacidade de funcionar já no ano que vem. A dívida pública está projetada para seguir em trajetória de alta. E o Marcos Pestana, que é o diretor dessa instituição, disse o seguinte: a estratégia de trocar gasto presente por dívida futura chegou ao limite. Há risco real para as futuras gerações e para a capacidade do governo manter serviços básicos. E aqui eu trago a minha opinião. O Brasil está gastando mais do que arrecada há anos e está financiando esse rombo com emissão de dívida. Só que essa estratégia, essa artimanha, esse modus operandi chegou no limite. Agora o governo está num ponto crítico. Opção A: ele corta gastos. Opção B: ele aumenta os impostos de novo. Ou opção C: ele enfrenta o risco de paralisar parte do Estado brasileiro por falta de dinheiro. Essa é a realidade de agora. Goste ou não. Agora, você precisa entender por que nós chegamos nesse ponto. O Brasil tem três grandes problemas fiscais. Primeiro, as despesas obrigatórias crescendo automaticamente. Previdência, funcionalismo público, benefícios sociais, vinculações constitucionais com saúde, educação. Esses gastos, eles sobem todo ano com correção automática e sem espaço para você fazer cortes rápidos. Segundo grande problema fiscal do Brasil: arrecadação insuficiente. Pasme. É isso mesmo que você ouviu. O governo até bate recorde de arrecadação a cada mês que passa e tal, mas ele consegue gastar muito mais do que ele arrecada. Então ele já está arrecadando isso daqui, só que não é o suficiente para saciar a sua fome. Ele é insaciável. Então as despesas, ultrapassam a arrecadação. E o pior é que, segundo as regras nossas aqui, quanto mais entra, mais é obrigado a gastar. Então a gente tem um orçamento super engessado. E o terceiro grande problema fiscal brasileiro é a dívida pública crescente. Quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele precisa fazer o quê para fechar essa conta? Se endividar. E quando a dívida começa a crescer, o que acontece com a taxa de juros? O risco aumenta, os juros também vão subir. E quando a dívida cresce, o juro sobe. Por quê? Porque o risco aumenta. É como um CPF sujo. Quanto mais dívida, mais caro para continuar devendo. O resultado disso?
Todo o orçamento vai para pagar a dívida pública e as despesas obrigatórias. Sobra isso daqui, ó, para você investir em segurança, em infraestrutura e no crescimento do país. O Brasil trava. Isso é o estrangulamento fiscal. Crescem as despesas, a dívida pública explode e o governo perde a capacidade de funcionar. Esse é o coração do problema. Agora que você já entendeu o que está acontecendo, vamos ao ponto que mais preocupa: as consequências desse estrangulamento fiscal. Se o governo não fizer ajustes imediatamente, o Brasil pode enfrentar isso que eu coloquei no nosso quadro: risco de apagão na máquina pública. Serviços básicos podem ser afetados, obras param, repasses atrasam, programas travam, a alta do dólar e a fuga de capital. Quando aumenta a desconfiança fiscal, os investidores tiram dinheiro do país. Isso pressiona o câmbio, faz com que o combustível, os alimentos e os produtos importados fiquem mais caros do que já estão. Os juros mais altos por mais tempo também é uma consequência. O Banco Central ele vai elevar os juros para segurar a inflação e compensar o risco fiscal. Qual que é o resultado? Crédito mais caro, economia mais lenta e empresas investindo menos. Pensa que acabou o tamanho do problema? Não, só falei a metade. A outra metade está aqui na tela para você. Inflação persistente, com o dólar mais alto e o governo imprimindo dívida, a inflação volta a pressionar. E quando a inflação sobe, o povão paga a conta primeiro, porque o salário do povão não vai acompanhar essa treta. Tá? Também temos o crescimento econômico fraco por ano. Sem investimento público, com juros altos, o país trava. Menos emprego, menos renda e menos oportunidade. Isso daqui não é teoria, é história econômica. Já aconteceu aqui do nosso lado com a Argentina, já aconteceu na Grécia e já aconteceu com os nossos queridos portugueses, quando eles ignoraram o sinal vermelho nas contas públicas. E diante desse cenário, existem só 3 caminhos possíveis para o governo. Caminho 1, o corte de gastos. O mais difícil politicamente. Exige reforma administrativa e revisão de privilégios do setor público. Reduz o tamanho da máquina e reorganiza as despesas obrigatórias. É a solução mais saudável economicamente, não tenha dúvida disso, mas a menos provável, porque vai tirar benefícios de muitos grupos poderosos. É mexer no vespeiro. Caminho 2, o aumento de impostos. Esse é o caminho mais fácil para o governo. Já está acontecendo de forma disfarçada. Taxação de investimentos no exterior, apostas esportivas, offshores, aumento do IOF. Pode voltar com o imposto sindical, novo imposto sobre empresas e possivelmente tributação de dividendos. Resolve no curto prazo? Resolve, mas mata a economia no longo prazo. E o caminho 3, mais dívida, empurrar com a barriga. Esse é o pior cenário. O governo continua gastando, continua financiando o rombo com dívida. Isso aumenta o risco Brasil, pressiona os juros, o dólar e trava o crescimento. Leva o país para uma deterioração fiscal, igual aconteceu na Argentina alguns anos atrás. Qual desses deve acontecer? Provavelmente um mix dos 3. Pequeno ajuste fiscal, mais taxação e a dívida continuando a subir. Nenhum governo gosta de falar isso, mas não existe mágica fiscal. Ou ajusta ou quebra. O resto é papo furado. Em resumo, o alerta da Globo no Jornal Nacional não é exagero. Existe sim o risco de apagão fiscal se o governo não fizer ajustes. A verdade é simples. Em cenário de risco fiscal, você precisa de estratégia e não torcida. E se você quiser suporte estratégico real para proteger o seu patrimônio e investir com inteligência, a RC Club é para quem quer estudar. A RC Wealth é para quem quer consultoria personalizada. A RC Club é para quem quer direção. A RC Wealth é para quem quer orientação profissional e personalizada. A RC Club é para quem está começando a organizar a vida financeira, quer entender o jogo do dinheiro com profundidade, aprender a investir com método, construir uma base sólida. A RC Wealth é para quem já tem mais renda, já tem mais patrimônio, já investe há mais tempo e quer otimizar, proteger
escalar resultados com uma equipe certificada, 100% independente e sem conflito de interesses. A diferença entre as duas é simples. A RC Club te ensina a pensar como investidor. Já a RC Wealth, ela te acompanha como investidor. E os links para as duas estão aqui embaixo. Agora você já sabe qual é a melhor para você. E eu te vejo aqui do outro lado. Forte abraço e até a próxima.